Talvez seja isso que está impedindo você de alcançar o próximo nível. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Talvez você esteja pedindo a Deus uma nova porta, mas ainda está carregando uma velha mentalidade. Talvez esteja orando por um novo nível, mas Deus está dizendo: antes de mudar o que está ao seu redor, eu preciso transformar o que está dentro de você. Existe uma revelação poderosa nesse texto que nós acabamos de ler. Muitas vezes, aquilo que impede o próximo nível não é a falta de oportunidade, é a permanência em uma mentalidade que Deus já está tentando transformar. Paulo começa dizendo: e não vos conformeis. Conformar-se significa aceitar como definitivo aquilo que Deus nunca disse que seria permanente. Há pessoas que se acostumaram com a derrota, acostumaram-se com a frustração, acostumaram-se a dizer: eu sou assim mesmo, nunca vai mudar, não nasci para isso, Deus não me chamou. Mas escute esta palavra: o lugar onde você está hoje não precisa ser o lugar onde você permanecerá amanhã. Israel saiu do Egito, mas durante muito tempo o Egito continuou dentro de Israel. Deus havia mudado o endereço deles, mas precisava mudar a mentalidade deles. Deus pode tirar você de um lugar em uma noite, mas pode levar anos para tirar aquele lugar de dentro de você, se você resistir à transformação. Depois, Paulo declara: mas transformai-vos. Observe, ele não diz simplesmente melhore, ele diz transformai-vos. Existe uma obra sobrenatural que o Espírito Santo deseja realizar dentro de você. Você não pode continuar sendo escravo do medo. Não precisa continuar vivendo dominado pela insegurança. Não precisa continuar caminhando sem direção. O Espírito Santo é especialista em transformar pessoas quebradas em instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Aleluia! Moisés tinha medo, mas tornou-se libertador. Davi era desconhecido, mas tornou-se rei. Pedro era impulsivo, mas tornou-se uma coluna da igreja. Saulo perseguia a igreja, mas depois tornou-se Paulo, um dos maiores pregadores do evangelho. O seu passado pode explicar de onde você veio, mas não tem autoridade para determinar para onde Deus está levando você. Então Paulo revela o caminho pela renovação da vossa mente. Aqui está uma das maiores chaves para o próximo nível. Deus quer mudar sua maneira de pensar. Você não pode viver uma vida nova alimentando pensamentos antigos. Se você pensa como derrotado, enxergará obstáculos onde Deus colocou oportunidades. Se pensa como abandonado, interpretará o silêncio de Deus como ausência. Se pensa como alguém sem propósito, desperdiçará portas que foram abertas pelo céu. Mas quando a palavra renova sua mente, você começa a enxergar pela perspectiva de Deus. Você olha para o gigante e diz: ele é grande, mas Deus é maior. Você olha para a crise e diz: isso não é o meu fim. Você olha para a porta fechada e diz: se Deus fechou, Ele sabe por quê. E se Ele quiser, abrirá uma porta que ninguém poderá fechar. A renovação da mente muda a interpretação da circunstância. Paulo diz também: para que experimenteis. Existe algo que você só experimentará depois que permitir que Deus transforme a sua mente. Há níveis de propósito que exigem níveis de maturidade. Há portas que Deus não abre imediatamente, porque antes da porta, Ele precisa preparar a pessoa que irá atravessá-la. Talvez você esteja perguntando: Senhor, por que ainda não aconteceu? E Deus esteja respondendo: porque eu estou preparando você para aquilo que você pediu. Não confunda demora com abandono. Não confunda preparação com rejeição. Não confunda silêncio com ausência. Deus está trabalhando. E finalmente Paulo diz: qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está a grande revelação. O próximo nível não é simplesmente ter mais, é tornar-se mais parecido com Cristo. O verdadeiro próximo nível não é apenas prosperar financeiramente, ocupar uma posição ou conquistar um reconhecimento. É crescer espiritualmente, é amar mais, perdoar mais, orar mais, servir mais,
ter mais domínio próprio, ter mais fé, ter mais intimidade com Deus. É sair de uma vida governada pelas emoções para uma vida governada pelo Espírito Santo. Talvez aquilo que esteja impedindo o seu próximo nível seja justamente aquilo que você insiste em preservar. Solte o passado, renove a mente, abandone velhos padrões, perdoe, recomece, obedeça. Deus não está apenas chamando você para uma nova fase, Ele está formando uma nova versão de você em Cristo. Aleluia! Hoje o Espírito Santo está quebrando correntes invisíveis, despertando sonhos adormecidos e reacendendo dentro de você aquilo que parecia morto. Levante-se, você não nasceu para viver sem direção, você não foi criado para caminhar sem propósito, você não foi chamado para sobreviver espiritualmente, você foi chamado para frutificar, avançar, servir, vencer e manifestar Cristo através da sua vida. Que toda mentalidade de derrota seja quebrada, que toda palavra de desânimo perca a força, que toda acomodação seja confrontada, que o Espírito Santo renove sua mente, fortaleça o seu coração e alinhe os seus passos com a vontade de Deus. E que a partir de hoje você possa declarar: eu não vou permanecer onde Deus já me chamou para sair, eu não vou pensar como antes, eu não vou viver como antes. Minha mente está sendo renovada, meu coração está sendo transformado e meus passos estão sendo direcionados pelo Espírito Santo. O próximo nível começa quando você permite que Deus transforme aquilo que ninguém consegue enxergar, o seu interior. Talvez seja isso que esteja impedindo você, mas hoje pode ser o dia da mudança, porque quando Deus transforma a mente, Ele muda a direção. Quando muda a direção, muda a caminhada. E quando muda a caminhada, muda a história. Aleluia! Prepare-se. Deus ainda tem níveis de propósito, experiências de graça e manifestações da sua presença que você nunca imaginou viver. Não pare agora. O Deus que começou a boa obra em você continuará aperfeiçoando-a até o dia de Cristo Jesus. Que o Pai te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Só lembrando, se você tem um pedido de oração a fazer, vai aqui embaixo no espaço dos comentários, coloque o seu pedido de oração. Nós estaremos orando pelo seu pedido, nós oramos pelas madrugadas, nós temos um grupo de intercessão que ora por cada vida que apresenta diante do altar do Senhor. E se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, vai aqui embaixo no botão se inscrever, se inscreve, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo e compartilhe ele com seus amigos e familiares tão preciosos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja com você e com toda a tua família, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.